Como que você costuma tomar decisões na sua vida? Você é do tipo de pessoa que fica pensando e às vezes fica preso no próprio pensamento? Ou você consegue utilizar outras bússolas, outras ferramentas suas para conhecer e navegar melhor no mundo? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre outras ferramentas, outras bússolas que a gente tem para navegar, decidir e caminhar no mundo. Vamos pensar junto? Eu sou o Marcelo Assunção e esse é o Farolim. Se você é uma pessoa racional, como a maioria de nós é, muito provavelmente você já se pegou pensando sobre uma questão difícil na sua vida, você já se pegou ponderando, calculando custo-benefício, calculando risco e recompensa de determinada situação que você vive ou já viveu na sua vida. Às vezes, inclusive, existem pessoas, e eu já fui muito assim, inclusive, de ficar preso no próprio pensamento. Parece que a forma como eu tenho para decidir sobre aquela questão, quando a gente está numa encruzilhada, quando a gente está numa bifurcação da nossa vida, parece que essa forma racional, às vezes ela é limitada. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. No final das contas, quando a gente vai tomar uma decisão racional, o que a gente pode fazer e o que a gente faz é utilizar as informações que a gente tem na nossa mente para decidir, com base nessas informações, qual o melhor caminho a gente vai seguir, qual a melhor ação que a gente vai tomar naquela determinada situação. Então, basicamente, o que a gente está fazendo ali é comparando informações. Existe uma questão quando a gente está fazendo essa comparação de informações. A gente, em geral, vai pesar risco e recompensa, custo e benefício. A questão, como a gente já viu aqui num vídeo nesse canal e vai ver em vários outros, porque essa é uma questão central do ser humano, é que o nosso cérebro é uma ferramenta muito limitada para a gente calcular todos os fatores que estão envolvidos numa tomada de decisão e, mais ainda, calcular como as coisas vão se dar a partir dali, calcular como a causa e o efeito vai se dar para a gente saber se a gente está tomando uma decisão boa ou ruim. Ou seja, simplificando, quando a gente para e está preso no pensamento, avaliando informações, se aquilo ali é mais arriscado do que a recompensa que está, se é mais custoso do que o benefício que aquilo vai gerar, a gente, de alguma forma, está fazendo um cálculo que tenta prever o resultado da nossa ação. E isso é complicado. A vida ela é extremamente complexa e essa talvez seja uma das frases mais ditas aqui nesse canal. E de frente dessa complexidade, é difícil a gente conseguir prever o que a gente vai fazer e como isso vai se dar, tanto no curto prazo, tanto no médio prazo e mais ainda, mais distante ainda, está ao longo prazo. Então é muito difícil a gente fazer esse cálculo, é muito difícil a gente compreender o que vai desenrolar com a nossa ação. Mas a gente tenta. E quando a gente está nessa situação, e é uma situação difícil, em que envolve coisas importantes da nossa vida e a gente precisa tomar uma decisão, é natural que, se você é uma pessoa muito racional, é natural que às vezes você se sinta preso dentro do próprio pensamento. Porque parece, quando a gente está numa situação assim, parece que o nosso pensamento ele é insuficiente para resolver aquela questão. Parece que essa comparação de informações que a gente tem na nossa cabeça, ela é limitada para que a gente possa tomar a melhor decisão, para que a gente possa seguir o melhor caminho. E isso gera muita ansiedade. Porque se a gente está preso no pensamento, a gente tem uma sensação, às vezes, de insuficiência, né? Como se a gente estivesse navegando com um barquinho muito frágil, num oceano que está muito raivoso,
com muitas ondas, e isso traz uma ansiedade. A sua ferramenta que você tem para navegar naquele mar parece muito pequena, perto do que você precisava ter. E muito disso tem origem nessa forma como a gente é condicionado, especialmente nós ocidentais aqui. A gente é muito condicionado a entender o cérebro, que é uma ferramenta maravilhosa, como a única forma que a gente tem para tomar decisões, ou pelo menos a forma mais importante para a gente pensar e decidir sobre determinado tema. E quando a gente está numa encruzilhada em que a gente tem dois caminhos para seguir e muitas informações para ponderar, aí que a gente percebe a fragilidade dessa ferramenta, a incapacidade mesmo do nosso cérebro de dar conta de tudo. E eu acho que isso é uma coisa que todos os seres humanos já experimentaram em algum momento. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação assim, mas existe uma forma da gente tomar decisão que não é exatamente 100% dentro desse raciocínio lógico, dentro dessa mente concreta. Alguma vez na sua vida você já viveu uma experiência em que, por uma razão aparentemente desconhecida, irracional, você, por exemplo, estava indo para um lugar e aí alguma coisa fez você evitar determinado caminho, você sentiu que aquele não era o caminho que você tinha que seguir e alguma coisa acabou te livrando ou de um engarrafamento ou sei lá, às vezes de uma situação pior. Ou de repente você conhece uma pessoa e alguma coisa dentro de você te diz que aquela pessoa não é confiável. E depois, com o tempo, isso acaba se provando uma verdade. Aquela pessoa realmente não era confiável. Você já passou por uma situação assim? Vamos pensar um pouco sobre isso. Algumas tradições orientais tratam dessas outras formas da gente conhecer o mundo, que são formas que estão para além da nossa mente concreta, para além dessa coisa de ficar pensando sobre aquilo, porque existe uma forma, por falta de melhor palavra, de sentir a situação, de sentir o mundo, que também te traz informações sobre como tomar aquela decisão, ou sobre como seguir aquele caminho, ou sobre confiar ou não naquela pessoa. Você já passou por uma situação assim? As pessoas inclusive falam, né? O termo que é muito utilizado é: eu senti no meu estômago que eu não deveria confiar naquela pessoa, né? Uma coisa visceral, um sentimento interno mesmo. Se você já passou por uma situação assim, você provavelmente, se parar e analisar, vai perceber que quando você toma uma decisão com base nessas bússolas, com base nessas ferramentas, essa decisão ela não está passando pela mente lógica, mente concreta, que fica ponderando as informações e calcula: aqui tem mais risco do que benefício, então não vamos prosseguir, aqui tem mais recompensa do que risco, então vamos seguir. É uma forma mais direta de tomar uma decisão. E esse é um assunto difícil de verbalizar, difícil de falar sobre, porque no final das contas, quando a gente vai dando nome para as coisas, a gente acaba limitando também as coisas, porque a gente coloca dentro de uma palavra, dentro de uma categoria. A palavra que a gente está usando aqui para se referir a isso é sentir. Sentir o mundo. E existe uma sabedoria interna aí, ou bússolas, formas de compreender o mundo que não passa por essa mente concreta, que não passa por essa mente que fica calculando. E em alguns momentos, essa forma de decidir, essa forma de sentir, essa forma de perceber e navegar o mundo, ela pode ser muito importante. Especialmente quando a mente racional ela
pela complexidade da situação, às vezes está impossibilitada de tomar uma decisão. O fato é que, como ser humano, é interessante a gente poder compreender as ferramentas que estão à nossa disposição, que fazem parte, né, do nosso pacote de ser humano para seguir e navegar na vida. Algumas pessoas podem chamar isso de intuição, ou de sabedoria interna, ou de inconsciente. O fato é que o nome pouco importa, né? O nome é só uma forma de categorizar isso. Mas o que a gente está interessado aqui nessa conversa não é colocar isso dentro de uma categoria, mas compreender que existe essa outra forma da gente navegar e é uma forma que pode ser complementar à nossa mente racional. Se essa forma ela faz parte das nossas possibilidades, como é que a gente acessa ela, né? Como é que a gente pode ter acesso a essa forma de sentir, perceber e navegar o mundo? Eu não sei se existe uma receita para isso, mas muito provavelmente, quando a gente está preso na nossa mente racional, concreta, no nosso raciocínio lógico, e se a gente parar para pensar, nós ocidentais aqui passamos a maior parte do tempo dentro das nossas próprias cabeças, divagando dentro do raciocínio lógico, imaginando cenários, calculando possibilidades e probabilidades. Quando a nossa atenção ela está na nossa cabeça, dificilmente a gente vai ter acesso a essa outra forma de sentir o mundo. E aqui a gente está usando essa palavra, né, que talvez seja muito insuficiente, mas é a palavra que na minha cabeça faz sentido para a gente articular uma conversa sobre isso, para que a gente sinta a situação, para que a gente sinta o mundo, a gente precisa sair de dentro dos nossos pensamentos, de dentro dessa coisa que fica remoendo, comparando informação e calculando cenários, e a maioria das vezes cenários trágicos que nunca vão acontecer, mas a gente fica aqui mastigando e sofrendo e angustiado. A gente precisa tirar a nossa atenção daqui e colocar a nossa atenção dentro do nosso universo interno, dentro de nós mesmos, de onde a gente possa perceber as nossas emoções com relação ao que está acontecendo, sentir o nosso corpo, sentir como a nossa parte interna está sentindo aquela situação. E é difícil falar sobre isso, porque é complicado encontrar palavras quando a gente está falando de uma coisa muito subjetiva. Uma das formas mais óbvias de acessar e de estar mais conectado com isso, claramente é a meditação. Porque a nossa mente, ela é muito barulhenta. Nós que somos treinados a escutar esse barulho e colocar dentro desse barulho da nossa mente, dessa coisa que fica remoendo, uma prioridade super alta, uma hierarquia super alta em tudo que a gente vai fazer, qualquer barulho que aconteça aqui, a gente coloca a nossa atenção lá e fica prestando atenção. A meditação, ela tem a capacidade de diminuir um pouco o barulho e tirar a nossa atenção da nossa cabeça e colocar a atenção em todo o resto do nosso campo sensorial. E aí a gente tem como perceber movimentos mais sutis no nosso campo emocional, movimentos mais sutis no nosso corpo, e talvez aí a gente entre em contato mais direto com essa forma de compreender o mundo também, com essa forma de que algumas pessoas chamam de intuição, outras chamam de sabedoria interna ou inconsciente, mas essa forma que também nos ajuda a mostrar os caminhos. Em alguns caminhos, algumas decisões que a nossa cabeça, que a nossa mente racional não consegue dar conta, talvez seja muito interessante para a gente acessar essa outra forma, perceber como a gente está se sentindo sobre determinada situação. Além da meditação, outras formas que podem silenciar ou pelo menos diminuir o barulho da nossa cabeça
podem ser úteis para a gente entrar em contato com essa forma de sentir o mundo. Eu não sei vocês, mas para mim, caminhar ao ar livre, sem fone, sem prestar atenção no que está acontecendo na cabeça, mas prestar atenção na caminhada, é fonte de muitos insights. Nesse momento eu consigo acalmar um pouco o barulho da cabeça e algumas coisas vão surgindo. Eu consigo, quando eu estou às vezes angustiado sobre determinado tema, sobre ter que tomar determinada decisão, ali naquela caminhada, respirando o ar, caminhando, sentindo o meu passo, eu consigo elaborar melhor a ação que eu tenho que fazer e perceber como eu estou me sentindo com relação àquilo. Qualquer outra ação, se você é um artista, às vezes pintar alguma coisa, desenhar, ou às vezes até essa coisa de escrever, de fazer um diário, é uma forma de você sair um pouco da sua cabeça racional ali, mastigando, e colocar um pouco a sua atenção no flow daquela atividade. Eu acho que quando a gente consegue fazer isso, a gente alcança um pouco mais essa nossa capacidade, essa nossa bússola de sentimento sobre a situação. E o fato é que, se a gente tem essa possibilidade, e para você que nunca experimentou isso, talvez seja interessante fazer um teste, né? Se perguntar, quando você tem uma decisão para tomar e às vezes está se sentindo numa encruzilhada, se perguntar, como é que eu estou me sentindo com relação a essa situação? Se eu tomar esse caminho, como é que eu me sinto com relação a isso? Eu estou em paz? Isso é leve para mim? Ou isso é pesado? Se for pesado, é um sentimento que não é interessante. Se for leve, talvez tenha uma sabedoria aí. Talvez tenha um indicativo de que talvez esse possa ser um caminho que seja bom para você seguir. É claro que o que a gente está colocando aqui hoje é uma proposta de reconexão com essa bússola interna. Existem várias tradições espirituais e talvez até a própria espiritualidade seja um pouco um contato com sentir o mundo, e existem várias práticas que podem nos colocar para experimentar essa sensação. E esse é o tipo de coisa que, para gravar um vídeo e falar sobre isso, é muito difícil, porque isso é para ser vivido na prática, isso é para ser sentido na prática. Pensar que se a gente tem a necessidade de tomar decisões importantes na nossa jornada, isso é uma questão para todos os seres humanos. E já que a gente vai tomar decisões importantes, a qualidade das decisões é fundamental para como vai ser a nossa vida. E se a gente só tem uma ferramenta, que é essa mente racional, concreta, para tomar as decisões, talvez essas decisões não sejam tão boas quando a gente passa a incluir outras ferramentas também para a tomada de decisão. E essa bússola interna de como a gente sente o mundo pode ser uma ótima ferramenta para tirar a gente de dentro de nós mesmos, para que a gente possa seguir e caminhar e ser ação junto com o fluxo da vida. Então, se você estiver diante de um dilema, de uma decisão importante, não se pergunte só o que eu penso dessa ação, o que eu penso desse caminho, o que eu penso sobre essa decisão. Se pergunte também como eu me sinto com relação a essa decisão, como eu me sinto com relação a essa ação, como eu me sinto com relação a esse caminho. Pode ser um ótimo acréscimo ter também essa informação quando você for tomar as suas decisões. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que está começando e precisa do seu apoio, e vamos junto pensar e sentir essa jornada. Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolim.